Olá, amigos. Estamos iniciando mais um ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na TV Com, canal 11, com reprise do domingo. Muito obrigado mais uma vez pelo seu prestígio, é sempre muito importante. Vamos discutir, sem dúvida alguma, assuntos importantes no programa de hoje, envolvendo o Porto, é verdade, o Porto faz parte da nossa cidade, mas outras questões também importantes, até para o seu próprio dia a dia. Conosco hoje, participação do nosso vice-presidente da Associação Comercial, Vicente do Vale. Tudo bem, Vicente? Tudo bom, Márcio? Bem, obrigado mais uma vez pela participação, ele que sempre participa, principalmente quando envolve assuntos portuários, que é uma área que ele atua já há alguns anos. E o nosso convidado especial de hoje, quase um habitué, como diz o francês, né? Um habitué, José Eduardo Lopes, secretário municipal de Assuntos Portuários. É isso ou faltou algum? Não, dessa vez está certo. Acertei? Tudo bem, Eduardo? Meus cumprimentos, grato aí pelo convite de estar participando aqui uma vez mais do programa com você e com aqui o Vicente. Bom, nós já vamos chegar na Ponta da Praia, que a Ponta da Praia está em festa. Eu acho que ele mora na Ponta da Praia, viu, Vicente? Mas já morei. Depois a gente discute sobre isso. Mas amanhã tem reunião do Conselho de Administração da CODES, CONSAD, e um dos assuntos importantes envolve os governos municipal, estadual e federal. E principalmente o objetivo, a entrada da cidade. Gostaria que você explicasse essa ação tripartite, se vai resolver definitivamente o problema da entrada da cidade e mais, qual é o cronograma? Quando é que nós vamos resolver, essas obras vão acontecer? É o que todo mundo pergunta. A cidade é grande, mas eu acho que nós estamos começando a resolver um problema antigo, é muito esperado aí pelo cidadão santista. É uma solução tripartite, conforme você mesmo disse, envolve o município na questão de mobilidade, o município vai responder pelas questões de mobilidade, o prefeito já garantiu os recursos. Dia 21 será assinado um empréstimo com a Caixa Econômica, cerca de 240 milhões. A outra parte é o governo federal. O governo federal vai cuidar da entrada do porto, também eventualmente ali do fundo da Lemoa. E o último interveniente é o governo do estado, que vai então cuidar dos aspectos de deixar na entrada de Santos o sistema Anchieta de imigrantes. É um projeto orçado na casa dos 800 milhões, o governo municipal deve sair na frente, porque afinal de contas já tem os recursos, mas o projeto está sendo feito pelo DERS, projeto executivo, faseado, mas tudo terá uma sequência e naturalmente aí nós esperamos o mais breve possível ter esse problema definitivamente solucionado. Uma grande notícia. Vicente, você que atua na área portuária, conhece muito bem aquela área ali. Não dá mais, né? Tem que ter uma solução para a entrada da cidade, né? A Lemoa, enfim. Ou por dentro, visando a perimetral, ou mesmo pela Martins Fontes. Márcio, não tenha dúvida. Eu acho que a população está numa expectativa muito grande para ver qual vai ser o desenrolar dessa questão, que é muito importante, não só pela questão logística, para as coisas que atendem à carga, mas também para o cidadão que mora na cidade, né? Que enfrenta, por muitas vezes, uma quilometragem alta para fazer suas viagens e quando chega em Santos ainda tem a surpresa de ficar parado ali num gargalo que é na nossa entrada da cidade para que ele possa chegar até a sua residência. Aliás, ontem a chegada a Santos foi muito problemática. É verdade que quando foi um dia típico em Santos, em Guarujá, onde nós estivemos à noite, em São Paulo, São Paulo chegou a 240 quilômetros. Queria comentar alguma coisa? Assim, o trajeto ontem de Santos a Praia Grande levou em 3 horas e meia por conta de uns alagamentos em São Vicente. Mas eu também gostaria de dizer o seguinte: nós teremos a nova entrada da cidade, mas é bom lembrar que nós também trabalhamos um outro assunto. O prefeito Paulo Alexandre vai estar semana que vem com o vice-presidente. O prefeito trabalha uma nova alternativa, que é o túnel da Zona Leste até a Zona Noroeste. Se Deus quiser, no futuro será de fato a entrada da cidade, deixando a entrada norte, que é a que nós conhecemos hoje, praticamente para o Porto e o centro antigo de Santos, e a parte sul, aí que são as praias, para quem esteja nessa porção aí dos municípios. Tá? Então, no futuro, nós pretendemos aí dispor de uma nova entrada. Essa sim deverá ser então a futura entrada, onde todo mundo vai usar, que vai ter uma ligação com imigrantes. Inclusive uma entrada que muitos santistas já se utilizaram durante muitos anos. Você entrava ali, pegava a Nossa Senhora de Fátima e fazia aquele trajeto através do Morro da Nova Sintra, caindo lá na altura do Canaã, tá perfeito? Para fugir do trânsito. Isso é uma coisa que há 20, 30 anos... Era uma rota de fuga. Era uma rota de fuga, né? Isso também compreende outras obras também no centro ali da cidade, né?
no centro da ilha, que vai ligar até a ponta da praia, o bairro Tia é muito caro, não é isso? É bom. Nós vamos falar da ponta da praia já já. Aliás, é importantíssima essa obra. Com certeza o telespectador deve estar refletindo, irmão, quanto tempo? Não importa. O importante é começar. Se você não começar, jamais você vai atingir o objetivo. Exatamente. Mas vamos agora direto para a ponta da praia. Essa semana aí, no início da semana, você concedeu uma entrevista ao jornal A Tribuna, falando que, dentro do contexto da revisão do plano diretor da cidade, aliás, uma obrigação por lei, no seu primeiro ano de gestão, o prefeito tem que fazer essa revisão, você anunciou aí a disposição da prefeitura, foi contundente, viu, Vicente? Proibir, vedar a implantação de empreendimentos de granéis, a movimentação de projetos, grandes empreendimentos de granéis sólidos ali na região da Ponta da Praia. Até, aliás, ontem nós conversamos informalmente, você, Vicente e eu, e o Vicente tem uma posição divergente, mas importante também. Eu gostaria que você falasse dessa intenção da prefeitura de vedar, proibir. Bom, eu acho que é inegável, particularmente para quem mora na Ponta da Praia, não só mais na Ponta da Praia, porque agora o problema está chegando já na metade do município, os efeitos da Ponta da Praia já são sentidos do Boqueirão. Eu moro lá, hein? E eu moro no Boqueirão e a gente já sente os efeitos. A Ponta da Praia não tem indústria, mas, no entanto, na estação de medição da CETESB, na Praça Rebouças, nós temos os piores índices de poluição do Estado. Então, isso é inadmissível e se deve à atividade portuária. Aliado a isso, Márcio, nós temos que cumprir o que é pactuado. O PDZ do Porto de 2006 previa que, ao término dos contratos de arrendamento das instalações da Ponta da Praia, essas instalações sairiam da Ponta da Praia, seriam mudadas para entrada da cidade ou outras áreas. E, efetivamente, a cidade destinou na área continental, tem vários espaços com uma logística apropriada, com estradas de ferro, com rodovia, onde essas atividades poderiam ser transferidas. No entanto, o governo federal sinaliza não só a renovação do contrato, como novas licitações, ampliando ainda mais a movimentação de grãos na Ponta da Praia. É algo que efetivamente a população não quer, não concorda, e isso motivou a prefeitura a se posicionar e, para isso, se valer de todas as ferramentas disponíveis, inclusive alteração do plano diretor, da lei de uso e ocupação do solo, com a adoção de uma política ambiental bem mais rigorosa e outras medidas que deverão vir aí, na esteira dessas que eu estou comentando, de modo a nós participarmos efetivamente da discussão da evolução do porto. É inadmissível que a cidade sofra os impactos do porto e não tenha oportunidade de discutir os destinos do porto. É isso que nós estamos lutando fortemente. Bom, nós vamos fazer um intervalo e eu volto com o Vicente, então, até para que ele também aborde esse assunto. Repito, nós conversamos informalmente, nós três ontem, num encontro agradável, ontem, durante o almoço, e conversamos sobre esse assunto. O Vicente tem uma visão diferente. Nós vamos, assim que a gente voltar no segundo bloco, nós vamos voltar com o Vicente falando sobre isso, enfim, aprofundar um pouco mais. Fique conosco. Voltamos com o nosso ACS na TV. Hoje o entrevistado, convidado e amigo José Eduardo Lopes, ele que é o secretário municipal de Assuntos Portuários. Terminamos o primeiro bloco falando da posição da Prefeitura de Santos, dentro desse contexto da revisão do plano diretor, de proibir a instalação ou a renovação dos contratos
de terminais de grãos na ponta da praia. Vicente, qual é a sua posição? O que é que você acha dessa posição da Prefeitura? O que é que você acha desse contexto? Você usou a palavra divergente, eu não sei se é divergente, eu penso diferente. Eu não tenho um pensamento divergente diferente com relação a que as instalações de terminais de grãos permaneçam onde estão. Eu também sou contra a permanência dele lá, não acho que o problema seja só por questão de poluição, há também todo um problema de logística para chegar, quer dizer, não atravessa a cidade inteira para você ter um volume muito grande de caminhões, esse tipo de logística, então você atravessa a cidade inteira para fazer os embarques desses produtos, causando aí questão de congestionamento e tudo mais. O que eu ontem, informalmente a gente estava conversando, é que o Eduardo participa do CAP já há algum tempo, até quando vinha da iniciativa privada, estava lá no CAP, era colega nosso até da própria CS. Representante, né, da Associação Comercial no CAP. O que a gente vem ao longo desses anos, até enquanto iniciativa privada, ela é pedindo para que o poder público ele tome uma posição com relação a uma série de coisas, inclusive o PDZ, que era um motivo aí de uma cobrança muito grande. O que sou contra agora é a iniciativa privada pagar o preço de uma falta de planejamento por parte, principalmente do governo federal, tá certo? Com relação às alternativas para se tirar os terminais de embarques da ponta da praia e para colocar em outro lugar. Eu acho que o problema da ponta da praia é para ontem, não é uma coisa para daqui a anos, para que você possa fazer. Você tem que tentar fazer aquilo o quanto antes possível. E não há por parte do governo nenhum planejamento com relação a substituir aquele local por um outro até hoje definido para que eles possam estar instalados. É nesse ponto de vista, em defesa da iniciativa privada e de exportadores, que eu acredito que o governo tem que dar uma solução para isso, na mesma proporção em que quer retirar de lá essas instalações. Nesse sentido. Fazer um teste aqui com o Zé Eduardo Lopes, se me permite interrompê-lo, ver se ele conhece a nova lei dos portos a fundo. Eu sei que conhece. O artigo 14, o senhor conhece da nova lei dos portos? Claro que eu conheço, justamente. E ele está sendo colocado em prática, é uma provocação. Gostaria que você dissesse para o telespectador o que é o artigo 14. O artigo 14 estabelece, e já na lei 8.630 estabelecia, que qualquer empreendimento portuário, o município precisa ser ouvido. E não é diferente, isso está em consonância com o próprio com o próprio estatuto das cidades, enfim, se você pegar lá as prerrogativas dos municípios no estatuto das cidades, você vai ver que é muito clara que a cidade precisa ter uma participação muito ativa nos destinos do seu território. Nós falamos sobre isso ontem, Vicente, eu acho que você tem razão, mas eu acho que é necessário que a gente faça as coisas, tá? Se há uma necessidade de transição, se há necessidade de fazer qualquer coisa, nós temos que fazer. O que a gente não pode é perpetuar situações. Já estava previsto em 2006 que as instalações sairiam. O tempo passou, temos aí estamos diante de um novo fato, e o que nós não podemos é concordar que esses contratos sejam renovados por mais 20 anos, que novos contratos sejam feitos por mais 25 anos, no caso dos novos contratos, e que a população da ponta da praia e agora dos outros bairros que já estão sofrendo com os efeitos, tenham esse problema de particulados, problemas de odores, problemas de roedores, problemas de pombo, problemas de acesso de caminhões. Lá, conforme você mesmo disse, é uma área logisticamente muito problemática. O trem chega, ele precisa ser segmentado de 4 em 4 vagões para poder entrar nos terminais. A rigor, aquela instalação ela tinha que ser demolida para ser feita uma nova instalação. Aquela instalação é armazém de carga geral, adaptado para a movimentação de granéis, equipamento que datam do início dos anos 70. Quer dizer, é algo que teria que, a rigor, ir para o chão e ser feita uma instalação nova. Para fazer uma instalação nova, faz em outro lugar. Eu até acho que a prefeitura, eu até dou uma sugestão aqui para o nosso secretário, ali é um bom terminal de passageiros, final, ponta da praia, mas enfim, é uma matéria para uma outra discussão. Mas o Vicente, se eu estiver equivocado, vocês participaram, mas o novo PDZ, que está lá em Brasília, mas que não entrou ainda em vigor, parece que foi assinado, mas não foi obrigado, ele me parece que ele prevê a movimentação de passageiros na ponta da praia, né? Isso, a ideia é essa, né? Ou eu estou errado? O que está no PDZ que dá para... O que está em Brasília. O que está em vigor é de 2006, mas já tem um novo que passou até pelo CONSAD,
Foi uma avaliação preliminar, passou pelo CAP numa apresentação curta e está em Brasília. Não se prevê ali passageiros, ali se prevê movimentação de contêineres, se eu não estou enganado. Por isso que eu perguntei, eu não tenho certeza efetivamente. Sabe que de manhã, a minha primeira reunião da manhã foi com um vereador. E ele me disse, não, ok, mas secretário, então o que a gente vai movimentar na ponta da praia? Eu falei, acho que a gente precisa ir por partes. A primeira é o consenso geral, não queremos mais grão. Depois a gente abre uma discussão, democraticamente, a gente convida a cidade também para opinar, a gente coloca quais são as opções e a gente sinaliza o que nós queremos lá. Sabemos que nós não queremos grãos. E o município tem o poder de veto? Com base até no artigo 14? Sim, o município tem o poder de veto e, conforme disse, nós estamos preparando todo um arcabouço aí para sustentar essa posição do município. Vai ser uma briga boa, Márcio. Eu queria entrar e os outros dois terminais, Eduardo, só para aproveitar, há outros 2 pontos também que a Prefeitura considera que não estão adequados para... Sim, Vicente, nós nos manifestamos sobre 3 instalações. Sobre o grãos na ponta da praia, sobre um novo terminal de fertilizantes, seria o 4º na região do Outeirinhos, que é no alinhamento ali da João Pessoa, uma insanidade, um absurdo. Vídeo que aconteceu em São Francisco do Sul, um incêndio, aliás, essa nova instalação estaria autorizada para aumentar esse produto ali, basicamente no meio da cidade, ali no centro histórico, numa área que vai ser revitalizada. E também a nossa terceira manifestação foi em relação a um terminal de celulose que seria ali construído vizinho ao Porto Valongo, mas o cais avançaria cerca de 30 metros em direção ao canal e inviabilizaria o Porto Valongo na atracação, numa face interna que se pretende ter. Quer dizer, para você ver, o Porto Valongo é um empreendimento da cidade com a Codesp, portanto o governo federal. No entanto, eles lançam um edital avançando o novo empreendimento, inviabilizando um que eles próprios estão inseridos. Quer dizer, então a gente percebe que não há muita sintonia, não há muita conversa na hora de se fazer as coisas, né? Eduardo, você sabe que é aquele velho problema que a gente vem conversando há anos. São gestões de governos, né? E que com as suas alternâncias as coisas vão todas elas se modificando, né? E isso é muito difícil para todo mundo, né? Quer dizer, o governo participa da própria instalação de um terminal e ele mesmo cria agora dificuldade para esse terminal. Quer dizer, são coisas inadmissíveis com a velocidade das respostas das coisas que a gente precisa ter hoje em dia resolvidas, né? É verdade. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo, nosso segundo break, e voltamos aí para o terceiro e último bloco, continuar nesse assunto Porto, que é um assunto importantíssimo e fundamental. Não é só Porto, você veja que é a convivência Porto-Cidade que é importante. Tem outra bala na Secretaria, outra bala na agulha da Secretaria de Assuntos Portuários. Eu vou falar qual é no início do terceiro bloco. Fique conosco. Embarque com o TV Tour para os melhores destinos turísticos do Brasil e exterior. Toda semana, aqui na TV Com, você tem dicas imperdíveis de cruzeiros, roteiros e pacotes de viagens. Então, arrume as malas, carimbe seu passaporte e bem-vindo a bordo. TV Tour, a sua revista eletrônica de turismo. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Voltamos com o nosso Acesse na TV, terceiro e último bloco. Conosco o vice-presidente da Associação Comercial de Santos, Vicente do Vale, e também o nosso convidado e amigo José Eduardo Lopes, secretário de Assuntos Municipais. Terminei o segundo bloco dizendo que a secretaria tinha uma outra bala na agulha. A outra bala envolve trânsito portuário. Está elaborando um projeto de lei que mexe com o trânsito portuário ali. É isso? É isso, Márcio. Definitivamente, nós precisamos ter uma gestão muito forte da logística portuária, né? E a gente tem visto já há tempos que há um regramento, mas não é respeitado. Então, a cidade está entrando muito forte.
nós estamos propondo aí uma mudança na lei complementar que poderá ter um multa inicial de R$200 mil por dia. Ô, louco. Eu acho que... Me dá um exemplo. Quem é que pode ser multado? Quem o que é? Qualquer terminal portuário que não cumpra o agendamento e traz bom, o terminal, eu errei, eu pensei no caminhoneiro. É o terminal. Claro não, a gente nunca avisa o caminhoneiro. Quem causa o problema é o terminal, pela não gestão apropriada da sua logística. O caminhoneiro é vítima. Acaba com aquela fila dupla ali na Mário Covas? Esse é outro problema que nós estamos enfrentando. Já tivemos uma reunião na semana passada, na dia 24, eu devo receber o diretor da empresa com um plano de melhorias que tem que ser bastante, digamos, agressivo. Tá? Foi o pedido que nós fizemos na semana passada. Dentro desse contexto, sem dúvida alguma, a solução, a grande solução, seria a mudança da nossa matriz, né, de transporte. Sair um pouco da matriz rodoviária e passar principalmente a ferroviária, hidrovia. É isso, Vicente? Você pensa dessa forma? Eu só quero complementar um pouco com relação ao assunto que a gente estava acabando de falar, o que é falta de planejamento, né? Os terminais lá atrás foram licitados sem levar em consideração as áreas necessárias para poder acomodar essa questão do desembarque ou do embarque dos carros. Isso é falta de planejamento, Marcos. E jogou para a cidade o problema. E joga para a cidade o mas problema. isso vem, né? Vem de Mas longo aí tempo. eu vou dizer uma coisa, a gente precisa de um programa aqui de não sei quanto tempo para a gente conversar de uma série de coisas que precisavam ser feitas. Eu acho que essas alterações de modais, a questão de ferrovia também é uma questão muito ligada, direta à questão da logística, a princípio, depois nós temos uma questão aí do VLT, que a cidade vai começar a aprender, aí a região vai começar a aprender aí esse transporte urbano de passageiros através de trilho, e a gente também tem a questão da hidrovia, que cidades como Guarujá, Cubatão, Santos, São Vicente, Praia Grande, com os canais e com isso, você tem aí também uma chance de desafogar o trânsito muito grande com essa questão fluvial. Mas isso aí o secretário é que pode... rapidamente, tenho dito rapidamente sobre a questão da matriz de transporte adotada pelo Porto. Eu tenho dito e repito, o desenvolvimento do Porto, o futuro do Porto não se sustenta no modal rodoviário. Nós precisamos ter um crescimento exponencial da ferrovia, sair dos menos de 20% hoje, passar para patamares como 40% a 45%. Se nós mantivermos esses níveis ou crescermos até para 35%, 2025 nós vamos ter 60 milhões de toneladas adicionais sobre rodas. Então, é algo impensável, vai dar para conviver com isso. E o segundo aspecto na questão hidroviária, nós estamos desenvolvendo, eu sou coordenador da Câmara de Desenvolvimento do Transporte Hidroviário aqui na Bacia de Santos, na região metropolitana da Baixada Santista. Então, nós temos duas iniciativas, uma voltada para a carga, que é liderada pela CEP e pela CODERSP, e uma outra para passageiros, e que deverá contemplar alguns projetos executivos, já tem uma empresa contratada, nós deveremos ter alguns projetos executivos para o ano que vem, para essa área que liga Cubatão, Guarujá, Santos e até Bertioga, e um outro que liga a face sul, que seria Praia Grande, São Vicente e também Santos, e provavelmente ligando aí até, integrando com o VLT na ponte dos Barreiros. É um grande desafio que certamente a gente vai ter que vencer também. Né? Enfim, tem tantas coisas acontecendo, né? É verdade. Nós temos mais 4 minutos de programa, eu quero um minuto. Eu vou entrar rapidamente, Vicente, queria a sua participação. O artigo que eu li hoje de manhã, aliás, enviado pelo meu amigo José Eduardo Lopes, está sempre antenado, nenhum porto do Brasil está preparado para o contexto pré-sal. Principalmente por esses portos envolvidos diretamente na Bacia de Santos. Nenhum, de Santos principalmente. Quando vier o leilão de Libra, e Libra começar a operar, será o caos. Você está dentro desse contexto, vivendo esse dia a dia da Câmara de Petróleo e Gás, da nossa CS. O que você acha disso, Vicente? E ele vai depois complementar com as informações que ele tem. Planejamento. Falta de novo nesse assunto. Tudo é uma questão de planejamento. É uma pena. A nossa cidade pouco fez até esse ano com relação ao planejamento para se adaptar às necessidades que porventura o pré-sal possa ter de abastecimento e aproveitar com isso todo um planejamento de desenvolvimento na região
para esse tipo de atendimento, seja na instalação de pequenas e médias indústrias não poluentes, produtoras de peças e componentes de reposição a esse sistema produtivo de petróleo, como de prestação de serviço. Sempre a questão do planejamento. Uma coisa que eu tenho admirado nesse governo, não é porque o Eduardo está aqui, nem no governo do Paulo, e a gente tem comentado isso muito, a gente está correndo atrás do tempo em muitas coisas. A própria Secretaria dos Portos hoje, ela atua dentro do segmento de petróleo e gás, porque está interligado com a questão de petróleo e gás e mais outras secretarias. A gente tem que arregaçar a manga, temos que trabalhar e temos que correr atrás desse tempo perdido. Eu acho que, na verdade, é isso. Sobre esse artigo, só para dar uma dica, sobre esse artigo que o Zé Eduardo me enviou logo cedo, a partir de Libra, né? Nós não temos navios, não teremos navios para abastecer as plataformas. Estou errado? É verdade. Isso preocupa bastante, a gente tem conversado até bastante sobre esse assunto, e também, por uma coincidência, de manhã, a minha segunda reunião de manhã foi com um amigo que agora trabalha aqui na Petrobras, e ele está encarregado do transporte, de pessoas e de toda a carga aqui da Petrobras na região. Batemos um papo longamente e, sem dúvida, aí a gente vai conseguir afinar mais ainda o assunto. Vocês conhecem as iniciativas que vocês mesmos têm tomado na Câmara de Petróleo e Gás da Associação Comercial. Enfim, nós temos aí também tomado outras iniciativas. É um desafio também, outro desafio que nós vamos ter que dar conta, né? É verdade. Vicente, para encerrar, próximo passo da nossa Câmara de Petróleo e Gás, como é que fica a nossa audiência privada? Estamos caminhando, estamos chegando perto dela. E aí, qual é a sua expectativa? Enfim, o que está faltando? Estamos na expectativa da confirmação das entidades que nós convidamos para participar. A iniciativa privada já está pronta, já tem o que falar, já tem o que apresentar. Confirmar, definir uma data, Márcio, e saímos com ela. Aliás, falamos com o Paulo Alexandre, o prefeito, essa semana, estivemos juntos anteontem, na solenidade no Salão Nobre, e fizemos um apelo, que é importantíssima a participação do secretário de Energia, Zé Aníbal, né, Vicente? E ele se comprometeu, Paulo Alexandre, a tentar trazer, parece que o Zé Aníbal virá a Santos no próximo dia 5, a ver se ele consegue integrar essa visita junto ao eventual encontro na própria Associação Comercial. É isso aí, Márcio. Eu acho que as coisas estão caminhando para que essa audiência possa ocorrer aí na primeira quinzena de novembro, com todos os órgãos intervenientes juntos ali, repensando aí e definindo posições estratégicas de um planejamento que a gente precisa ter para poder acompanhar esse desenvolvimento todo do pré-sal que virá nos próximos anos. José Eduardo Lopes, muito obrigado mais uma vez, aí um tempinho aí para você eventualmente fazer mais alguma conclusão, mas parabéns pelo trabalho. Sem dúvida alguma, essa é uma luta, entre aspas, uma guerra, mas uma guerra positiva e uma guerra de alto nível que, com entendimento, através do artigo 14, poderá surgir uma solução. Sem dúvida, Márcio, mais uma vez eu gostaria de agradecer, é um prazer sempre estar com vocês, me sinto aqui como se eu estivesse batendo um papo. E em casa, né? Exatamente. Você é da casa. Na sala de estar da casa de vocês, da minha própria casa. O prefeito tem dito, e ele tem toda a razão, que não fazemos nada sozinho. Então a gente sempre precisa do apoio de vocês têm colaborado muito comigo pessoalmente, com a prefeitura e, enfim, estamos juntos aí para esses desafios todos que nós comentamos hoje. Voltaremos em breve, sem dúvida alguma, com o secretário aqui em nossos estudos. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, obrigado Vicente do Vale, obrigado secretário mais uma vez pela sua participação. Até a próxima e seja feliz.